Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu desejo a todas e a todos que estão agora nesse momento junto conosco, em conexão com a gente, participando desse encontro de celebração, para dizer para vocês que o nosso coração se alegra todos os dias do que o Senhor tem feito, de todas as coisas que Ele tem planejado para nossas vidas, que não são poucas. Amém? Quem pode dizer um amém pelas coisas que o Senhor tem feito? Amém. Glória a Deus. E é isso, meu irmão, minha irmã. Então, nessa noite, a gente se encontra sempre para celebrar. Celebrar. Esse aqui na comunidade apostólica é o momento em que a gente se encontra para celebrar o Senhor, para celebrar as coisas que o Senhor fez, para prestar-lhe culto, sabe? Para adorar o Senhor e dizer: Tu és o nosso Deus. E independente das circunstâncias, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós Te amamos e Te louvamos, engrandecemos o Teu nome. Então que essa seja sempre o nosso direcionamento, a nossa posição diante de Deus. Sabe, hoje eu estava lendo uma palavra e veio algo muito forte. Eu chamei minha esposa, e nessas horas a gente sempre chama um ou outro, né? Falei assim: Senhor, olha, amor, o que eu recebi do Senhor é algo muito forte. E quando a gente pensa assim, a gente começa a entender como Deus fala no nosso coração. Ontem a gente foi num encontro de casais que foi muito gostoso. Ontem a gente foi num encontro de casais que foi muito gostoso. O Senhor falou muito naquele lugar. O Senhor trouxe revelações que foram diretas no coração de cada casal, de uma forma diferente para cada um. E a palavra de Deus é exatamente isso. O preletor está aqui na frente trazendo a palavra, mas a santificação que essa palavra acontece na vida de cada um, ela é muito individual. Com um fala de um jeito, com o outro fala de outro, porque o Senhor Ele trata com cada um de nós de forma individual, e aquela palavra veio forte na vida de muitos casais que estavam ali. Veio forte na vida minha e da pastora Amy também. Quando a gente recebeu essa palavra, eu estava num ônibus vindo de Minas Gerais para cá. Eu estava vindo lá de Contagem. Eu estava indo no aniversário de uma igreja irmã nossa. E a gente recebeu essa palavra. E ela veio, sabe, em nossos corações, e a gente passou a noite e não dormia. A gente começava a conversar sobre a palavra, sobre o que Deus tinha falado, sobre como Ele tinha revelado em nossos corações. E a gente tinha falado assim: olha, mas essa palavra é para um encontro de casais. E não tínhamos em mente um encontro de casais. A gente nem pensava em um encontro de casais. E aí, passados alguns dias, a gente recebe uma ligação de um diácono de uma igreja amiga nossa e fala assim: pastor, nós queríamos convidar vocês para estar conosco. E que vocês trouxessem a palavra, porque o encontro vai ser um encontro de casais. Você consegue entender? O Senhor fala no nosso coração, Ele diz para a gente, diz: olha, prepara isso, porque vocês vão usar, porque eu preciso falar no coração deste, daquele e daquele outro. E que a gente não sabe quem é. Mas a gente só tem que dizer a palavra. Porque esse foi o mandamento que foi nos dado. Ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, quando a gente começa a pregar ali e falar sobre as revelações que o Senhor tem trazido nos nossos corações, outros corações foram atingidos. Porque é isso que o Senhor faz. Ele prepara as nossas vidas, Ele prepara os nossos corações, Ele prepara as nossas mentes para exatamente o momento em que a palavra chegar, ela vir revelada. Aleluia. Meu irmão, não é só letra que está escrito na Bíblia como um livrinho de história, como muitos dizem. É palavra revelada, que quando você lê, ela se transforma em ação prática dentro do teu coração e te direciona por caminhos por onde você deve seguir. Aleluia. Essa é a palavra revelada. E ontem à noite foi muito gostoso. O tempo não foi o tempo que desejávamos para que a palavra fosse toda completa, mas foi o suficiente para que corações e mentes fossem atingidos, fossem alcançados,
fossem embebecidos pela palavra de Deus e recebessem direcionamentos que estavam nos seus corações e que a gente não tinha ideia de quem era, mas o Senhor tinha. E eu te provo nessa noite que o Senhor tinha. Vem comigo, abre aí na sua Bíblia, no Salmo 139. Salmo 139. A gente vai ler o Salmo 139 até o verso 8. Segurar um pouquinho, que agora tem os irmãos do Instagram. Então, a gente vai segurar um pouquinho para falar. Olha, hoje a gente tem uma novidade. O pastor Helena está me dizendo aqui. Além de transmitir no Facebook, a gente também vai transmitir no Instagram. No Instagram da igreja. Então, a gente vai esperar um pouquinho pelos irmãos. E aí a gente vai dar só mais um pouquinho de tempo até fazer a conexão ali com os irmãos do Instagram. E a gente vai seguir aqui a palavra. Olha, eu queria dizer para vocês que o Senhor, ele traz coisas incríveis. Então, quando a gente recebeu aquela palavra, como eu estava dizendo anteriormente, a gente falou do encontro de casais. Verdade. Mas que encontro de casais se não tinha nenhum em mente? Não na minha, não na da pastora Amy, mas da do Senhor tinha. E ele já sabia exatamente para que casais iriam receber aquela palavra. Verdade. E eu queria te dizer, meu irmão, que o Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele conhece as situações difíceis, as situações desagradáveis, aqueles problemas que têm acontecido e que talvez você ache que ninguém está vendo. Ele está. E o Senhor prepara uma palavra para o teu coração. E se você ouvir a minha voz, se você ouvir minha voz, diz o Senhor, se você ouvir a minha voz, então prepara os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Sabe? E entender os mandamentos do Senhor. E entender o que o Senhor tem preparado para você. Começa a crer que Ele é o Deus da minha, da sua vida, da nossa vida. E que Ele veio para um propósito, para a minha e para a sua vida. Que é nos resgatar com mãos fortes. Sabe? E nos trazer de volta para este lugar. O lugar do culto. O lugar da adoração a Ele. O lugar em que Ele é Senhor e Rei. E nesse lugar não há outro espaço para mais nada, a não ser para dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa salvação. Em Ti confiamos, Pai. Amém? Amém? Está bem-vindo aos irmãos, tá? Agora a gente está iniciando no Instagram. E aí, iniciando no Instagram, eu queria dizer bem-vindos, irmãos, também nesse novo espaço que é o Instagram. Né? E dizer para você: vem conosco, vamos celebrar o Senhor. Aqui é chamado encontro de celebração, porque é um encontro onde a gente cultua o Senhor, a gente diz que Ele é o nosso Deus, onde a gente louva Ele, onde a gente se curva Ele, onde a gente se derrama diante da presença dEle, e onde a gente o louva e recebe a palavra que vem dEle. Amém? Vamos lá no Salmo 139, a partir do versículo 1 até o versículo 8. E vamos um pouquinho mais. Até o 10, tá bom? Vamos até o 10. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes por trás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. E se fizer o inferno a minha alcama, Tu ali estarás também. Aleluia. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me seguirá e a Tua destra me susterá. Oh, glória, obrigado. Eu quero dizer para você, irmãos, confirmando o que eu tinha falado no início desse culto. O Senhor te conhece.
Ele sabe o que tem no teu coração, Ele sabe que os choros, os gritos que você teve. Então não deixe que ninguém te engane que Ele não te alcançou, porque Ele te alcançou. Mas é necessário que você tenha fé para se aproximar dEle. A palavra de Deus diz que aquele que quer se aproximar do Senhor precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele é galardoador de você. E Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu choro. Ele conhece todas as coisas que acontecem com você, porque Ele é Deus. Como diz o Salmo 139, Ele te sonda. Ele te conhece. E se a palavra ainda não vem no teu coração, mas Ele conhece o teu coração e sabe as aflições que estão lá. Aleluia. E é esse Deus que nós precisamos nessa noite nos prostrar diante dele e dizer: Tu és o nosso Senhor. E fazer como os anjos e gritar de forma bem alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aqueles que assim acreditam, vem conosco. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o seu nome e vamos dizer que Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Deus. Aquele que se aproxima dele é necessário que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor está pronto para você. Você está pronto para o Senhor? Meu Deus. Então abre teu coração agora. Abre o teu coração agora e se derrama diante da presença dEle. Chora, grita, faz o que você quiser, mas chama a atenção do Senhor. Sabe aquele louvor que diz: olha para mim. Sabe, olha para mim, porque eu preciso do teu olhar. Grita nessa noite e experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha, na sua, na nossa vida nessa noite. E vem com a gente para esse encontro de celebração. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de tua presença nessa noite. Aleluia. Nós queremos derramar o nosso coração, Senhor. A tua palavra diz que ainda não chegou a palavra em nossas bocas, que tu já conheces. Então, Senhor, nós nos derramamos nessa noite diante de tua presença, dizendo: vem, nos lava, nos limpa, nos torna, Senhor, como a alvo como a neve, Senhor, nos torna, Senhor, limpos para estarmos diante de tua presença, porque é assim que nós queremos te adorar. Com mãos limpas, levantando, Senhor, mãos limpas, levantando, Senhor, mãos limpas, está diante de tua presença, Senhor, com vestes limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, nos revela a palavra nessa noite e nos faz te glorificar com o nosso coração derramado diante de tua presença, revelada, Senhor, a tua palavra pelo teu Espírito. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem algo bom para a sua vida hoje. Aleluia. E não é qualquer coisa. Porque do Senhor nunca vem qualquer coisa. É verdade. O Senhor é perfeito, nada dele pode vir diferente disso. O Senhor é amor, nada dele pode vir diferente disso. E o Senhor diz: essa noite Ele te ama. E com amor Ele te amou, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Foi com amor que Ele te amou. Não foi com qualquer amor, foi o amor perfeito que só vem dEle. Então se abre nessa noite. Abre teu coração e canta, pula, louva, celebra o Senhor e diz: Tu és o meu Deus. Amém? Aleluia. Pastor Emi. Aleluia. E nós vamos sentir algo muito gostoso aqui. Muito gostoso. Amém? Graça e paz. Que bom poder estarmos aqui juntos em mais um domingo que o Senhor nos presenteou. E que você possa usar esse momento agora como uma ferramenta de adoração. Que bom que você está aí conosco e que o Senhor possa falar muito ao seu coração. A nós é uma alegria imensa. Deixa eu desde mão já avisar que estávamos com instabilidade no WhatsApp da igreja. Mas agora a gente já conseguiu resolver. Então essa semana a gente vai responder algumas mensagens que nós recebemos. Porque esse chip, hoje quando a gente compra o chip não é mais só nosso, né? Acaba sendo de alguém que já usou. Então como a gente comprou um chip para ter o WhatsApp da igreja, calhou que ele já tinha sido usado. Então a gente teve algumas dificuldades em relação a isso. Mas o WhatsApp da igreja já voltou e a gente já vai estar respondendo, tá bom? Perdão a cada um de vocês que entrou em contato conosco. Bem, mas agora é nosso momento de louvar o Senhor, de adorar, de engrandecê-lo. Então você que está aí
eu te convido a gente chamar e invocar a presença de Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, com tudo que está aqui dentro de nós. Então, vem conosco, vem adorar o Senhor, vem dizer: Senhor, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és maravilhoso. E que cada letra dessa canção te fortaleça. Cada letra dessa canção faça você enfrentar esses desafios espirituais que tem te atacado. Que cada letra dessa canção te faça chegar bem pertinho do Pai. E que a gente possa abrir bem o nosso coração e invocar o nome dEle. Amém? Então vamos louvar ao Senhor e declarar: Te adoro, Senhor. Eu te exalto, Rei. Aleluia! Eu te adoro, Senhor. Eu te exalto, Rei. Ó Deus meu. Louva o nome do Senhor. Você foi convidado para uma festa. Essa festa vai acontecer agora, aqui conosco e com você aí. Uma festa onde Deus vai tratar no profundo, onde você vai enviar anjos para ministrar e curar. Amém? Minha voz é para te louvar, Senhor. Então só para levantar em adoração. Meus olhos são para te contemplar. E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Minha voz é para te louvar, Senhor. Eu não sou para levantar em adoração. Meus olhos são para te contemplar. E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Adoro o nome do Senhor, exalto Ele. Meus braços são para abraçar o meu irmão. Meu coração é para amar, seja quem for. Meus pés são para anunciar a salvação. O meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Meus braços são para abraçar o meu filho. Aleluia. O coração é para amar, seja quem for. Meus pés são para anunciar a salvação. E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Glória ao Senhor, glória a Ele. Oh Deus, Senhor. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoramos, Senhor, dentro da sua santidade, te exaltamos, sincronizamos. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor.
Que você seja visitado aí onde você está, que você sinta a presença do Senhor, que o Senhor te toque, te alcance. Porque toda vez que nós entronizamos ao Senhor, toda vez que nós louvamos o nome dEle, querido, o mundo espiritual muda, a atmosfera muda. Quando você chama o nome de alguém, essa pessoa possivelmente vai olhar para trás. Quando você chama, ei, fulano, com Deus não é diferente. Quando você chama o nome de Deus, quando você clama a Ele, Ele ouve. Perto está o Senhor de um coração quebrantado e contrito. Então Deus está te ouvindo, querido. Pode ser que muitos digam, não, Deus está te ouvindo sim. E só o que você precisa é clamar. Então diga, eu vou clamar. Eu vou clamar. Não, as coisas não vão ficar assim não. Eu vou clamar. É verdade, Senhor. Aleluia, porque eu não vim para ser mais um. Não, eu vim para viver milagres. Aleluia! Nessa multidão de vozes, olha o que Deus te diz. São tantas as dificuldades. Mas olha, eu não vim não, nem você. Eu não vim pra ser mais um. Vim pra tocar nas tuas vestes diferentes. É desse jeito. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes. Aquela mulher que encontra água e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Diga isso pra Deus. Eu vim viver milagres. Então o que eu vou fazer? Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a porta abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Meus milagres. Você vem viver milagres. Eu vou clamar até o céu me ouvir. É verdade. Eu vou bater até a porta abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim pra viver milagres. Você nasceu pra viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes. Aquela mulher que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Sem ter uma angústia, sabe? Que não quer viver como mais um, não. Quer viver diferença. Você não clama, Senhor. Clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a porta abrir. E eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Tem que viver milagres. Aleluia. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a porta abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver teus milagres. Aleluia! Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão. Deus de toda compaixão. Te toco agora pra mim.
viver milagres. Milagres. Deus, eu rompo a multidão. Eu sei que agora é a minha vez. Sei que agora é a minha vez. Deus de toda compaixão. Deus de toda compaixão. Se toca agora pra viver milagres. Milagres. Eu vou clamar a Deus, Deus me ouvir. Eu vou bater até a porta abrir. Eu não vim pra ser mais. Diga isso agora, diga. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a porta abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Aleluia. A sua vida precisa ser um caminho de milagres. Porque através desses milagres extraordinários que Deus quer fazer na tua vida, é que Deus vai se manifestar e muitos vão olhar e falar assim: nossa, como pode? Esse não era fulano de tal, esse não era cicrano, mas aí vão olhar para você e vão falar: nossa, como as coisas mudaram na vida dele. Você vai falar: foi Jesus. Assim como ele dividiu a história antes e depois ele dividiu a minha vida. E hoje eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa por causa dele. E é por ele que eu vivo. Deus quer mudar a sua trajetória, assim como ele mudou a minha. E qual é o segredo então, pastora? É só você entregar a tua vida para ele e falar: Deus, me ajuda. Eu não tenho mais saída, eu não tenho mais como fazer. Então me ajuda. É só ele. É por ele que você deve gastar a sua vida. Não tem outro, não tem outra forma. Eu não tinha que dizer: vamos fazer um negócio, vamos fazer outro. Essas coisas aí têm validade. Mas o que Deus faz é para sempre, querido. Aleluia. Olha que coisa linda que Deus te diz na noite deste dia. Preste atenção nesse louvor. Estou preparando um caminho e tal, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O importante é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digna de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Olha que coisa linda. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Sabe por quê? O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digna de desatar
as suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, querendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. O que mais importa é conhecer, andar com ele, viver com ele, é ser um com ele. É por isso que ele te ama, é por isso que ele te chama. Ele te amou de tal maneira que se entregou para que você tivesse nova vida. Então se permita conhecê-lo, se permita se entregar. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, virá ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria. Existe um momento na nossa vida em que a gente começa a entender que o ganhar às vezes é perder, é abrir mão, é ter que dizer não, porque só nele a gente encontra solução, só nele a gente encontra abrigo, só nele a gente encontra resposta. E quando chega esse momento na nossa vida, a gente precisa olhar para a gente mesmo e dizer: eu quero ficar nesse estado? É dessa maneira que eu quero viver? E aí a gente abre o coração e fala: Senhor,
eu estou aqui. A minha vida é tua. Faz de mim o que tu quiseres. É necessário você dizer, Senhor, a minha vida é tua. E eu te convido agora a gente junto dizer isso. Dizer, a minha vida é tua, Senhor. Então você pode dizer isso. Senhor, a minha vida é tua. Não mais minha, Senhor. Diga, minha vida é do Mestre. O meu coração é do meu Mestre. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha separado um outro louvor e aí esse estava o dia todo o Senhor falando comigo. E eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém na noite deste dia. Então use esse louvor e deixa Deus falar no seu coração. Sabe, não existe outro lugar para a gente poder ficar, não existe outro que a gente possa entregar o nosso coração. Ontem nós estávamos no jantar de casais e a gente ouviu relatos de quantas pessoas que entregaram o coração e o outro brincou e o outro fez coisas pesadas. Mas se você entrega o teu coração para Ele, querido, tudo muda, tudo se transforma. Então use esse louvor para declarar o amor para o maior namorado da tua vida, aquele que fez a maior declaração na tua vida, que foi Jesus. A maior declaração de amor que você já recebeu veio dele. Então declare. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do meu Mestre, é de Jesus, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do meu Mestre. Aleluia. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. A minha esperança é do Mestre. A tua esperança, onde está? Minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Minha esperança, o meu caminho, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança, tua esperança, minha esperança é meu Mestre. Você precisa dizer isso para o Senhor todos os dias. Dizer,
Senhor, o meu caminho é teu, meu coração é teu, a minha vida é tua. Esse louvor, ele fala que as grandes ondas vêm tentando me afastar para longe da presença dele. E aí eu fico imaginando quando o Senhor reservou um milagre para a vida de Pedro. E ele foi andando em alto mar. E ele foi seguindo em alto mar. Talvez as ondas tentavam arrastar ele. Talvez as ondas interiores, né? O medo, a dor. Mas ele foi adiante, porque o Senhor havia falado para ele ir para águas profundas, onde ele viveria o milagre. Ele veria e viveria. Talvez você está se sentindo como Pedro, sozinho no meio de um barco. Parece que tem um oceano, tem tantas ondas vindo contra ti. Mas aí que está o segredo. E a gente cantou essa canção. A minha vida é do Mestre. E quando eu entendo que a minha vida não é mais minha, mas é dele, aí tudo muda de lugar. Tudo toma outra forma. Entenda que sozinho é muito difícil conseguir. A gente sozinho não chega muito longe. Deus não te fez para ser sozinho. A gente nunca faz apelo ou convite, né? Mas hoje eu sinto no meu coração de dizer: se você não tem um lar espiritual ainda, não tem uma família espiritual, te convido a você ser parte conosco. Não ser apenas participe, mas ser um membro da nossa família. Vem ficar conosco. Não fica mais sozinho. Deus não te fez para viver sozinho. Amém? Vem cá, pastor João, para a gente orar, apresentar a sua vida a Deus. Glória a Deus. Já tá indo, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o seu filho. Nós clamamos a Ti, Senhor, e te pedimos: fala conosco, ministra em nós, Senhor, através da Tua palavra. Usa o Teu filho na noite deste dia para falar aos nossos corações. Vem, Senhor, derrama do Teu Shekinah, derrama do Teu rema, Senhor, sobre nós. Abre os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir e receber, e que sejamos terra fértil. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não liguei o som ainda. Agora sim. Amém. Amém. Que louvor gostoso, né? Que momento de se entregar e se derramar diante da presença de Deus. A palavra de Deus diz que a gente precisa cultuá-lo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe, só elogiar o Senhor. Cantar a Ele, dizer as maravilhas que Ele fez e faz em nossas vidas. Aleluia. A libertação que nós tivemos é algo impagável. Verdade. Alto preço, diz a palavra de Deus. Sabe, tem um louvor que fala: eu sei que foi pago um alto preço. Foi um alto preço para que contigo fosse um. Aleluia. Para que nós fôssemos corpo do mesmo corpo. Para que nós tivéssemos parte dessa coisa maravilhosa que é ser corpo de Cristo, ser a igreja, ser a noiva que vai ser buscada por Ele. Naquele grande dia. Sabe? E não tem como pensar nisso sem perceber que a gente precisa apresentar ao Senhor o nosso culto racional. Sabe, a gente tem falado esses dias, todas as vezes que tem vindo pregações, falado sobre a importância da fé. A fé, a fé, a fé. E essa fé é que gera em nós o contato com Ele. Porque sem fé a gente consegue
não consegue agradar ao Senhor. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E então todas as palavras que vieram até aqui, elas vêm enfatizando a necessidade da fé. É verdade. Só que a gente tem escutado também sobre sacrifícios, e a gente ouve muito sobre sacrifícios, a gente vai a algumas igrejas e as pessoas apresentam o sacrifício, você precisa sacrificar, você precisa dizer, e eles trazem isso em forma de ofertas, em forma de como eu disse o nome, amor? Campanhas, em forma de desafio ao Senhor. Quem sou eu, irmão, para desafiar o Senhor? Desafio, não. Porque eu sei que os pensamentos de Deus são maiores que o meu. Aleluia, são melhores, obrigado, são mais Senhor. Profundos, são inatingíveis na minha mente. Então, como eu vou desafiar o Senhor? Eu quero viver o bem do Senhor. E eu quero viver o bem do Senhor grandiosamente, glorificando o nome dele, louvando o Senhor. Como a gente já pregou aqui, igual o profeta, ainda que a terra não floresça, eu louvo o Senhor. Ainda que a vida não dê o seu fruto, eu louvo o Senhor. Ainda que as vacas e as ovelhas se percam, eu louvo o Senhor. E eu vou dizer igual a ele: todavia eu me gloriarei nos Deus da minha salvação. E que seja essa a nossa fé. Porque isso é ser fé. Fé contém todas as coisas, não é fé. É só alegria no que se vê. Fé é quando você acredita que Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Então eu não tenho mal algum. Eu sou igual ao salmista Davi. Ainda que a terra não floresça, que a vida não dê o fruto. É isso. Eu quero que vocês abram suas Bíblias junto comigo no livro de Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha teus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor. Nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou e pelo sangue do teu Filho, Senhor, que nos tornou alvos limpos, para estar diante da tua presença. Justificação no sangue, tua palavra. Justificação, Senhor, o sangue do teu Filho nos trouxe. E como justificados pelo sangue do teu Filho, nós viemos diante de tua presença dizer que tu és entronizado entre nós, tu és o nosso Deus, e rogar, Senhor, para que o teu Espírito traga revelações em cada coração. Traga, Senhor, a tua palavra em cada coração nessa noite. Nós te pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, como a gente estava falando sobre sacrifícios, lá no livro de 1 Samuel 15, 22, o povo já estava tão acostumado eu posso errar, depois eu dou uma pomba, é o que eu posso dentro das minhas posses. Eu mato um carneiro, eu dou um novilho. E cada um fazia as coisas porque sabiam que podiam dar alguma coisa e aquele pecado ser encoberto.
E aí eles estavam fazendo tanto isso, que chegou a entristecer o coração de Deus. E aí o profeta chega e diz assim, olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Meu Deus. Tem o Senhor, porventura, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E é uma pergunta forte. Olha, tu tem como você espiar esse pecado, mas é mais importante espiá-lo do que obedecer ao Senhor e não precisar fazer? Meu Deus. Foi essa a pergunta. O Senhor tem prazer nesse sangue derramado, ou Ele tem prazer na tua obediência, no teu coração obediente, no teu coração que o louva e o guarda de forma tão santa e tão grande que é incapaz de fazer porque sabe quem vai magoar. Tem o Senhor prazer em sacrifícios e holocaustos mais do que na sua obediência? Olha que palavra importante para ser pensada. Hoje nós temos o sangue de Jesus e tudo a gente corre, Senhor, o sangue, o teu sangue e o teu sangue. Até quando a gente vai ficar nesse tempo de lava e suja, lava e suja, lava e suja e não trabalha no processo de crescer nisso? Meu Deus. E o profeta segue depois da sua pergunta e ele traz uma afirmação: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura dos carneiros. O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura dos carneiros. E Paulo olha para os cidadãos de Roma, os romanos da igreja de Roma, e diz assim: rogo-vos. Sabe o que é rogar? Eu derramo o meu coração em pedidos para vocês, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente faz a junção de Romanos 12:1 com 1 Samuel 15:22, a gente entende uma coisa. A gente tem o sangue de Jesus. Mas a gente tem muito mais do que isso. Aleluia. Sabe, chegam pessoas e começam a conversar com a gente, mas eu posso pecar, né, pastor? Porque aí eu só peço. E eu fico olhando, até quando? Sabe, a gente sempre vai pecar, é verdade. Porque nós vivemos num corpo carnal. Mas uma coisa é pecar, e a outra é ter consciência de pecar, porque sabe que vai ser perdoado. Porque, não, isso eu vou fazer sim, mas depois eu só dobrar meu joelho e será? Porque é necessário que tenha uma coisa muito forte para que o pecado seja perdoado. É necessário que tenha arrependimento. A gente já conversou aqui em outros cultos que arrependimento é diferente de vergonha, é remorso. Tem gente que é descoberto no pecado e fica tão envergonhado, tão cheio de remorso, que ele toma uma atitude que parece de arrependimento, mas não é. Se arrepender é mais profundo. Se arrepender é se machucar por dentro. Por que eu fiz isso com Deus? Sabe, isso é arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu poderia ter me segurado. Por que eu não me segurei? Por que eu feri em Deus dessa forma? E essa dor é que caracteriza o arrependimento. Não é aquela vergonha, eu fui descoberto. Eu coloco sempre a paridade entre Saul e Davi. Saul pecava e dizia assim: mas
Profeta, não dá para a gente esconder de alguma forma, desde que ninguém perceba, desde que ninguém veja que eu pequei, sabe, um paliativozinho, uma escondidazinha para que ninguém perceba. Davi não, Davi se rasgava todo. Ele rasgava suas vestes, botava a cara no pó e dizia: Senhor! Enquanto Saul barganhava porque era só vergonha, não era arrependimento, Davi se derramava diante da presença de Deus e dizia: não tire, não afaste, não me separe do teu Espírito, porque ele sabia que a presença do Espírito na vida dele era a importância necessária para ele ter diálogo direto com Deus. Saul, o Espírito Santo se afastou dele e foi para Davi, ele nem percebeu. Meu Deus. Ele nem percebeu. Sabe? E era uma época muito difícil, porque o Espírito Santo de Deus ele se revelava. Ele habitava apenas em 3 tipos de pessoas: no sumo sacerdote, no profeta e no rei. E um rei que não consegue perceber que não tem mais o Espírito em si, não consegue mais sequer se sentir espiritualmente. Então é um perigo muito grande da gente brincar com o pecado. Sabe? Tem gente que fala: não, mas agora eu sou santo, eu vou lá, que eu vou resistir. Não vai. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que fugir dele. Foge do pecado. Foge do pecado. Foge do pecado. Se afasta, porque você sabe que se você escorregar ali, existe um coração que é ferido, que é o coração dele, do nosso Deus. Sabe por que fere? Porque ele separa você de Deus. O pecado te separa de Deus. Foi a grande tristeza de Jesus na cruz. A gente já conversou aqui outras vezes que a grande tristeza de Jesus não era o açoite, não era a dor, não era o escárnio, não era a cruz em si. Era o que representava a cruz e que faria com ele. Porque ao se tornar maldição, ele foi afastado de Deus. Ele estava sozinho. Porque ele era maldição. Porque ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas feridas foram todas sobre ele. E Deus não podia olhá-lo. E não podia olhá-lo porque ele estava sobre ele os nossos pecados. Então a dor dele, que fez ele sangrar no Gólgota, foi exatamente esse momento dele saber que por um instante ele estaria afastado de Deus. Então precisa ser esse o nosso coração. Nossa, isso vai me afastar de Deus. Eu não posso. Isso vai entristecer o meu Senhor. Isso vai entristecer aquele que me amou, que entregou seu filho, que colocou em mim o seu Espírito. Eu não posso sujar essa casa, porque essa casa é santa. É separada para ele. É dele. Sabe? É essa consciência que eu preciso ter quando eu pensar no pecado. E quando o profeta diz: porventura o Senhor se agrada de sacrifícios? Será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto aqui se obedeça à sua palavra? Sabe? E ele afirma: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas é necessário que você entenda. Ele diz: e o entender melhor do que a gordura dos carneiros. Quando você entender o porquê de você pecar, é importante que você obedeça, porque o porquê de você pecar, o porquê de você pecar é te afastar de Deus, é entristecer o coração dele. Se você entende isso de verdade, você vai ter um posicionamento igual ao de Davi. Quando isso acontecer, se dobrar imediatamente e dizer: Senhor, que eu volte a ti, porque ele sabe que ele foi afastado, porque ele sabe que o Espírito foi silenciado, porque ele sabe que a conexão foi rompida e é necessário que restabeleça rápido. É necessário que você entenda o poder do pecado sobre a sua vida, para que você entenda que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você entende isso, você vai entender o que o Paulo diz sobre o culto racional. Sobre o vosso culto racional. Por isso ele roga aos irmãos de Roma. Ele diz: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que o meu corpo precisa estar em sacrifício vivo? Todos os dias eu nego o pecado. Sabe aquele louvor? Todo dia o pecado vem e chama. Aí você canta assim, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender. E aí entender é ter um culto racional. É quando eu entendo o porquê que eu não faço. Eu não faço não é porque o pastor está me observando e ele vai me expor lá no púlpito. Eu não faço não é porque a irmãzinha está olhando. Eu faço porque isso me afasta de Deus. E eu me afastar de Deus, perdido sou. Verdade. Perdido sou. Porque Ele é a causa de não sermos consumidos. Você consegue entender? Você precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo, separado para Ele, agradável a Ele, porque vive em santidade. Vive em santidade. E só vive em santidade aquele que acredita que Ele é Deus. Aleluia. E quando você acredita que Ele é Deus, você alegra o coração dele. Obrigada, Senhor. Para isso, meu irmão, minha irmã, é necessário que a gente vá para o capítulo 2 de Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe? O mundo vai trazer muitas coisinhas que parecem bobas e que em primeiro momento nem parecem que te afastam de Deus, mas te afastam. E só quem está muito ligado com Deus percebe. Só quem está em perfeita comunhão com Ele, caminhando juntinho, sabe? Sabendo, eu vou para Canaã, ó. Glória a Deus, caminhando, eu vou para cá, e você sabe o caminho. E segue a palavra que diz que você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque você quer ir para aquele lugar. Para o lugar. Aquele lugar, sabe que o louvor fala? Há um lugar onde os mortos. Como é o nome? A morte não. De segurança em ti. Exato, esse lugar de segurança, esse lugar de onde a dor, onde todas as coisas não conseguem te alcançar. E aí, meu irmão, quando você entende, você não se amolda mais ao mundo. Aí, ó, Deus mandou você ir para o caminho certinho, como falou lá para o profeta. E ele estava indo. Aí chegou outro profeta e falou assim: não, você pode ir por ali sim. Não, o Senhor falou para eu não ir, porque senão um leão iria me comer. Ah, mas eu passei por lá e leão não me comeu, pode ir. Aí você se desviou. Porque talvez o leão não estava lá para comer aquele, mas estava para quem desobedecesse a palavra. Cuidado. Mas quem me falou foi um profeta. Opa, mas você recebeu de Deus. Entre o profeta e Deus, quem fala mais forte? Meu Deus. E eu não estou dizendo para você duvidar do profeta. Estou dizendo para você cumprir a palavra que diz para você pesar a palavra. Medir. Opa, pesa aí. E no peso, entre a palavra que Deus me deu diretamente, que o profeta me trouxe, desculpa, eu segui em Deus. Isso acontece quando eu consigo não me amoldar ao mundo, mas eu sigo me transformar pela renovação da minha mente. Aleluia. Sabe, quando eu chego, conheço Jesus, eu venho com toda uma mentalidade de mundo, porque eu vivi sempre no mundo. Eu venho todo com uma mentalidade de pecado, porque eu vivi sempre em pecado. E aí o que eu faço? Eu continuo servindo a Jesus com essa mentalidade do mundo e essa mentalidade de pecado, e eu começo a me renovar na minha mente. Porque agora eu preciso ter uma mente de Cristo. A primeira delas é viver de fé em fé, fé em fé, fé em fé. O Senhor faz, o Senhor acontece. Sabe, aquela alegria do primeiro nascimento, do primeiro amor ali, né? Opa, tu não sabe, meu irmão, é um fogo, uma vontade de fazer tudo, né? Essa
essa vontade, ela precisa estar todos os dias nas nossas vidas. Porque ela ajuda na transformação da nossa mente. Nessa renovação. Opa, isso aí era a minha mente do mundo. Mas como é que é a mente agora? Opa, uma oração. Senhor Jesus, dobra o joelho. Dobra o joelho. E quando eu começo a mudar a minha mente, e quando eu começo a exercitar a fé, quando eu começo a buscar santidade no Senhor, quando eu começo a buscar intimidade, quando eu começo a buscar santificação através da palavra revelada pelo Espírito Santo, eu começo a experimentar de Deus o quê? A boa, agradável e perfeita vontade. E ela está ali pra gente. Ontem no encontro de casais, a gente estava conversando já no final de tudo, e aí eu chamei o pastor, eu falei para ele, olha, mas todas as coisas que a gente faz é espiritual. E eu trouxe para ele que a palavra de Deus diz que nós já temos todas as coisas do mundo. Vou trazer aqui para vocês. Nós já temos todas as coisas. Nós já temos de Deus o sim, e que precisa ser realizado em nós. O amém. Diz assim, vem comigo, gente. 2 Coríntios 1:20. Diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, olha só, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, o assim seja, o que assim Deus faça, precisa sair de nós, para que as coisas do mundo espiritual se realizem no mundo físico, neste nosso mundo. É necessário que a gente esteja. Efésios 1:3 diz o quê? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Vou procurar lá, Efésios 1:3. A minha esposa trouxe mais uma agora aqui. Isso é maravilhoso. Vamos lá, Efésios 1:3. Rapidinho, meu irmão. Olha, ela trouxe uma que corrobora aqui com a palavra, isso é maravilhoso. Diz assim, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então a gente já tem todas as coisas no campo espiritual. A gente precisa trazê-las no mundo material. E a gente traz quando a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente atinge, a gente alcança a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente transforma pela renovação da nossa mente. A gente busca santidade, a gente busca conexão, a gente busca contato. Talvez não te chamar de louco, fanático, mas eu estou dizendo, aquele que busca o Senhor o encontra. Aquele que busca o Senhor o encontra. A palavra de Deus diz, olha, achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós. O Senhor está me chamando, está te chamando, está nos chamando, para se achegar a Ele, experimentar da boa, agradável e perfeita vontade dEle para nossas vidas. Para experimentar todas as coisas, todas quantas foram as coisas, que isso possa acontecer sobre nossas vidas, já está liberada por Ele para nossas vidas. Mas é necessário que a gente chegue diante da presença dEle com a mente renovada em Cristo, rejeitando o sacrifício como proposta de volta de comunhão, e entendendo que obedecer é melhor, entendendo qual o propósito de não cairmos em pecado, é não nos afastarmos dele,
não nos afastarmos dele. O culto racional ao qual Paulo se refere aqui em Romanos 12:1 é exatamente isso. Você entender, você trazer para o campo do teu entendimento as coisas necessárias para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus está prontinho para a gente. Deus está muito pronto para a gente. Deus está muito pronto para trazer para a minha vida, para as nossas vidas, aquilo que Ele preparou para nós. Eu te digo isso, meu irmão, com toda a clareza, com toda a liberdade, com todo o carinho nessa noite. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Não tem prazer que ninguém se perca. Não tem prazer que ninguém se afaste dele. Pelo contrário, ele traz para si. Como o salmista diz, olha, debaixo das asas dele. O salmista diz, olha, debaixo das suas asas eu estou seguro. Debaixo das suas asas eu encontro abrigo. Debaixo das suas asas eu encontro todas essas coisas. Então, meu irmão, talvez você comece a dizer agora, pastor, é fácil, o senhor é pastor. Eu estou dizendo para você, é fácil para você. Porque o sangue de Jesus vai ser seguro para mim, para você, para todos nós. Aleluia! Mas o que vamos fazer depois do sangue? Seguir em obediência? Ou sacrificar todos os dias? E essa é uma pergunta que fica para a gente pensar mesmo todos os dias. O que agrada mais ao Senhor? Eu clamar pelo sangue de Jesus e voltar a ficar limpinho? Ou eu seguir limpo? Porque eu entendi que obedeci minha palavra de Deus. Ou eu seguir limpo? Porque eu entendi que estar limpo alegra o coração do meu Deus, do meu Pai, Aleluia! do Pai nosso, do Abba, Paizinho, desse Deus maravilhoso que nos adotou. Sabe, hoje recebi uma palavra muito gostosa que fala sobre uma ação extraordinária do Pai. Lá na parábola do filho pródigo. Tem um versículo, lá em Lucas 15:20, que esse versículo é extraordinário. Ele mexeu com o meu interior. Eu já vi esse versículo tantas vezes, mas eu nunca tinha percebido sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, com essa visão, sabe? Eu até li errado esse versículo, porque eu achava que quem tinha visto de longe era o filho pródigo, mas quem viu de longe foi o pai. Exatamente porque eu li errado. Todas as vezes que eu li errado. E eu quero dizer para você que ele está ali, olhando para o caminho. Sabe aquele caminho que você se distanciou dele? Ele está lá te olhando. Vem comigo. Lucas 15:20. Sobre a parábola do filho pródigo. O filho primeiro, você conhece a história, né? O filho foi, pai, eu não quero mais viver aqui, me dá a parte que me cabe da herança, que eu vou embora. E ele foi embora, se afastou do pai, se afastou da família, se afastou de todo mundo e foi embora para o mundo. E lá no mundo ele viveu todas as alegrias, todas as fantasias, todas as festas, todas as coisas do mundo. Até que acabou tudo que ele tinha da herança dele, da parte dele da herança. E ele começou a andar com porcos. Foi abandonado, os amigos foram embora, o dinheiro acabou. Sabe, amizade de dinheiro, o dinheiro acabou, o amigo veio junto. E ele começou sozinho. E ele estava numa situação de viver com porcos. E ele pensou, nossa, olha que vida eu estou aqui. Na casa do meu pai, nem os empregados comem desse jeito. Quer saber? Eu não tenho mais direito de filho, porque eu tirei toda a minha parte, mas eu vou lá falar com meu pai. Quem sabe ele me recebe como empregado? Empregado do meu pai está melhor do que eu. E ele foi e voltou. E aí quando ele estava voltando, a palavra de Deus diz em Lucas 15:20, quando ainda estava longe,
quando ainda estava longe, quando ainda estava distante, viu seu pai. E essa viu seu pai, eu entendi que ele tinha visto o seu pai, mas não, o seu pai o viu. Quando ele estava longe, o seu pai, que não parou de olhar para o caminho sobre o qual ele foi, olhou para ele. E, movido de íntima compaixão, correu. Você tem ideia? Aquele pai sabia que era o filho que estava vindo. O filho estava sujo, vivia com porcos. Imagina o cheiro. Meu Deus. Estava sujo. O filho estava sujo, o filho não tinha pedido perdão nenhum, estava sujo, mas o pai correu até ele. A palavra de Deus diz, logo depois, que o pai o abraçou, ficou feliz pela sua volta e ouviu dele que queria ser, ao menos, empregado. E o pai não ouviu a parte, eu não te quero para a obra, eu não te quero para a obra, eu te quero para meu filho. Eu te quero para ser meu filho. E mandou dar um banho nele e botar vestes novas sobre ele. E domingo passado a gente ouviu sobre vestes. E deu-lhe vestes novas. E pôs um anel no dedo. Um anel que dizia, olha, não é empregado não. É meu filho. É meu filho. Sabe? Correu para o encontro desse filho. E quando o filho o abraçou e falou, tu está perdoado. Mas eu não te quero como empregado. Sabe, muitas vezes você deve ter chegado diante de Deus e está vivendo empregado. Eu vou ser diácono, eu vou ser apóstolo, eu vou ser pastor, eu vou ser... tu quer um emprego. Mas Deus está querendo dizer que Ele não te quer. Tu faça a obra, legal. Mas não é porque você é empregado, mas porque é filho. Aleluia. Você trabalha na obra, mas porque é filho. Entenda, você é filho e Ele te quer como filho. E Ele te escolheu como filho. E Ele te buscou como filho. E Ele te tirou lá daquela sujeira toda e te abraçou e te lavou no sangue de Jesus. Te deu um anel no teu dedo para te mostrar que você é filho. A palavra de Deus diz que Ele te elegeu. Você é filho por eleição. Ele te escolheu, Ele te adotou, Ele te chamou. Sabe, meu irmão? Não deixa passar dessa noite. Entenda que o teu culto racional é você perceber que melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. E obedecer não porque Deus é o Deus da justiça, mas porque você fere o coração dele. E você o ama tanto que você não quer ferir. Entende a diferença de por que não pecar? Você imagina a pessoa que você já mais ama nessa vida. Você teria coragem de magoá-la? A mesma coisa tem que ser com Deus, meu irmão. Meu Deus. O Senhor, movido de íntima compaixão, entregou Jesus Cristo para morrer por você. Morrer no teu lugar. E te trazer vida. E te trazer na presença dele. E te limpar justificando. O Senhor Jesus te limpou com seu sangue. O Espírito de Deus habita em você. Então usa a limpeza do sangue de Jesus, a salvação trazida por ele e a habitação do Espírito Santo para se renovar você por todos os dias. Renova tua mente, irmão. Tira essa mente do mundo. Isso não é possível. Em Deus tudo é possível. Mas isso eu não consigo. Em Deus você tudo consegue. Mas eu queria, mas eu jamais vou alcançar. Todas e quantas forem as coisas, o Deus já disse para o céu, o sim, só falta que você realize isso pela fé. Então não existe nenhum motivo para a gente não estar diante da presença de Deus, louvar o seu nome, agradecer o seu nome, adorá-lo como Deus que Ele é. Ele assim mesmo se entregou por mim e por você. Então vem nessa noite, faz o mesmo. Aleluia. Qual o caminho? Simples. Me segue. Fecha os teus olhos e começa a dizer lá no íntimo. Não se preocupa com a forma que você ora, não. A palavra de Deus diz que antes que a palavra venha à tua boca, Ele já conhece. A palavra de Deus diz também
que o Espírito Santo de Deus transforma aqueles gemidos inexprimíveis que a gente tem em oração e leva diante da presença de Deus. Então não se incomode com a forma que você orar, só ora, derrama o teu coração agora diante da presença de Deus. Vem comigo. Fecha os olhos e conecta com Ele. Senhor, nessa noite, Pai, nós pedimos que Tu venha com o Teu sangue. Oh, Senhor, que Tu venha com o sangue do Teu Filho e lave, Senhor. Lave corações agora nessa noite, Senhor. Purifica vidas, Pai. Purifica a minha vida, purifica a vida de cada um aqui diante de Tua presença. Lava, Senhor, corações. Quebra, Senhor, corações. Tira, Senhor, aquele sentimento de vergonha e de qualquer outro que venha. E troca, Senhor, por arrependimentos. A Tua palavra diz que o Teu Espírito manifesta em nós arrependimento. Então, Senhor, que a gente se arrependa todos os dias, prestando diante de Tua presença. Senhor, nós declaramos nessa noite que nós temos um culto racional. E nesse culto racional a gente entende, Senhor, que é melhor obedecer do que sacrificar. Que a gente entende, Senhor, que quando a gente desobedece a Tua palavra e erra, Senhor, o caminho, o alvo, a gente desagrada e entristece o Teu coração. E a gente não quer mais desagradar e entristecer o Teu coração, Senhor. Mas a gente quer todos os dias se derramar de Tua presença e glorificar o Teu nome. E fazer, Senhor, oh, santo, 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 Senhor dos exércitos. Santo és Tu, Pai. Então vem, transforma nossas vidas, transforma nossos corações, Senhor. Faz viver em retidão diante de Tua presença. Nos faz entender todos os dias, Senhor, que é Você, Pai. Faz a gente entender que é Você a razão da gente não querer pecar, a gente querer obedecer, a gente querer viver uma vida de retidão e santidade diante de Tua presença. Eu te peço assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quebra corações nessa noite, Senhor. Quebra corações, Pai. E libera, Senhor, o Teu bálsamo de cura e restaura, Senhor. E transforma esses corações, Senhor, em habitação do Teu Espírito. Para que eles entendam todos os dias e sejam reveladas neles, Senhor, a Tua palavra, para que produza santificação nos corações. Nós pedimos, Pai, assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Sabe? Qualquer coisa, qualquer outro sentimento que possa acontecer em nossas vidas, que não seja de se aproximar dele, não é dele. Porque todos os movimentos do Senhor para a minha vida e para a sua, é para que a gente seja próximo dele, para que a gente se achegue a ele, para que a gente esteja em comunhão com ele. Amém? Amém? Amém. Sabe, no jantar de ontem, a gente estava muito feliz com a minha esposa por todas as coisas que aconteceram naquele lugar. Porque às vezes tem situações que querem afastar a gente, que querem tirar a gente do propósito. Mas aí o que acontece? Essas situações, elas são quebradas quando chega alguém e fala assim: nossa, essa palavra falou no meu coração. Nossa, essa palavra disse tudo que eu precisava ouvir nessa noite. Porque a gente entende que a gente conseguiu atingir uma coisa que é necessária: ser canal para que a palavra de Deus produza vida em corações, produza abertura de mentes e produza chegar-se a Ele. Sabe? Precisa ser esse todo o tempo o nosso mover.
Eu espero que o seu coração nessa noite esteja nesse mover. E se você precisar chegar e conversar com a gente, por favor, não pense duas vezes. Nos procure. Amém? Pastor Ana? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Use esse louvor como uma oração nesse momento. Mas você não tem a força nem saiba o que dizer. Mas deixa esse louvor falar por você, através de você. Vamos dizer como Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço. Mas tenho tanto amor por ti, tem misericórdia de mim. Sabe, Senhor, eu não compreendo modo de agir se eu não faço o que é certo. Se o que eu mais detesto eu faço, isso não é bom pra mim. Querer o bem está em mim. Eu não posso entender porque sou assim, desse jeito. Conto contigo pra me ajudar. Quero ser fiel a ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço. Mas tenho tanto amor por ti, tem misericórdia de mim. Querer o bem está em mim. Eu não posso entender porque sou assim, desse jeito. Conto contigo pra me ajudar. Eu quero ser fiel a ti. Misericórdia de mim, ó Deus. Não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço. Mas tenho tanto amor por ti, tem misericórdia de mim. Pra te servir, pra te adorar, estou aqui. Ó, faz de mim uma bênção em tuas mãos. Tem misericórdia de mim. Jesus, eu vou dizer, Pai, tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes nós falhamos e faltamos. Mas nós temos um socorro bem presente que podemos dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço. Mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Eu não quero te entristecer. Tudo que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de
Precisamos ter esse entendimento de que a nossa carne ela é fraca, mas o pecado não é vitamina. Mas se porventura eu vier a falhar, cair, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que me ensina a prosseguir. Então, quando eu fracassar, se o Senhor assim vier a acontecer, eu preciso entender que Ele me diz: não fica caindo não, pega a sua cama, anda e segue adiante. Aleluia. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, esperando o momento em que meu milagre vai chegar. Já vi tanta gente ser curada enquanto eu estou sozinha e não encontro alguém pra me ajudar. Eu não pude ir até o tanque, mas veio a meu encontro uma fonte em Jesus de águas vivas. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas e me disse assim: não fica caindo não, pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ele é a evidência de que nada é impossível aquele que crê. Nada é impossível a você. Aleluia! Eu não pude ir até o tanque, mas veio a meu encontro uma fonte de águas vivas. Eu não pude ir até o tanque, mas veio a meu encontro uma fonte de águas vivas e me disse assim. Ele te diz nesse dia: pega a sua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível aqui. Nada é impossível pra mim e pra você. Essa lágrima vai virar testemunho. Essa queda ainda levanta alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vai abrir a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. O fato é que nada vai te segurar no chão. Deus te põe de pé. Essa lágrima vai virar testemunho. Eu vou ouvir. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vai abrir a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. O fato é que nada vai te segurar no chão. Deus te põe de pé. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é a evidência que te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível a quem crê.
Nada é impossível pra você. Não é não, querido. Só que você tem que levantar desse chão. Chega de ficar nessa cama. Chega de ficar prostrado. Chega. É hora de você levantar, pegar essa cama e andar. Assim diz o Senhor, viu? Como foi com aquele paralítico no tanque de Betesda. O homem estava lá, ninguém levava ele quando agitava as águas. Mas aí houve um momento. Houve um momento que não precisou alguém carregar o corpo dele para ser curado. Porque a cura veio até ele. E essa cura é Jesus. Jesus foi até ele. Foi ao encontro dele. E falou, pega a tua cama e anda. Vem, pastor João, para a gente encerrar. Ah, tá tão bom, né? Glória a Deus. Então vamos orar. Derrama no seu coração. Senhor, nós aqui te oramos, oramos a ti, Senhor. E te agradecemos, ó Deus. Obrigada por esse momento aqui. Esse momento de comunhão, de culto, de busca, de entrega, de palavra. Esse momento incrível que nós tivemos na tua presença, Senhor. Como o Senhor falou conosco, como o Senhor nos alegrou, nos avivou, nos renovou, Senhor. Ó Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida de cada um agora que está aí do outro lado assistindo, recebendo de Ti, através desse aparelho, Senhor. E que o Senhor possa visitá-lo agora. Envia anjos lá, Senhor. Ministra sobre ele, Senhor. Eu não sei o que está ocorrendo, mas o Senhor sabe. Então ministra. Ministra, Senhor, com autoridade sobre a vida dela. Vai, Senhor, se é no leito de hospital e cura. Se está presa em grade, Senhor, liberta. Se os grilhões do mal ainda tentam oprimir, Senhor, joga por terra em nome de Jesus. E desde já, Senhor, nós te agradecemos com a certeza da vitória. Toma nossa semana em tuas mãos. Esse mês que já está na metade, Senhor. Mas nós entregamos a Ti e confiamos a Ti, ó Deus. Obrigado, Paizinho. Toma a nossa família, a nossa parentela, o nosso trabalho, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que Ele veio e assim mesmo se entregou e foi assunto aos céus e voltará. Aqueles que assim creem digam Amém. Amém. Vamos para os avisos, né? Não vou ali. Sejam bem-vindos, nós somos a Nova Comunidade Apostólica. Somos um ministério que está em Japeri, na Rua Dalva, número 32, no Parque de Guandu. Se você quiser conhecer, você pode marcar para poder estar aqui conosco qualquer dia da semana, tá? Sim. O sítio Alto Refúgio, que é onde está a Comunidade Apostólica, ele fica aberto, só você entrar em contato tanto com o pastor João como com a pastora Henrique, através da página da igreja e do WhatsApp. Também tem as nossas páginas das redes sociais. Você pode seguir e também conversar por lá. Exato. A gente tem todos os primeiros domingos do mês a Santa Ceia. É um local, um momento em que a gente se reúne exatamente para cumprir aquilo que Jesus Cristo nos deixou como ordenança, para participar do sangue e do corpo dele. Então venha conosco todo primeiro domingo do mês, participa. Pode ser presencialmente aqui com a gente, se você quiser, é só ligar a divindade, a gente vai ficar muito feliz com a presença de você aqui no culto. Ou também online, né? Você separa seu pedaço de pão e o cálice com vinho, que eles vão simbolizar nesse instante de fazer as coisas em memória de Jesus, o sangue e o corpo de Cristo. E é importante porque o Senhor diz que aquele que não participa do seu corpo, não come do seu corpo, e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. E nós temos. Então vamos declarar isso também no mundo espiritual com a Santa Ceia. Toda terça-feira, às 19 horas, nós viemos para cá para poder clamar ao Senhor, orar mesmo a Deus. A gente não grava porque não é esse o intuito. O intuito é a gente orar, a gente clamar. Aqui na frente, não sei se é possível vocês verem, mas tem um caderno verde ali, é o nosso caderno de oração, a gente coloca os pedidos, os alvos de orações. E se você também quiser, você também pode utilizá-lo.
Você também pode escrever nele pessoalmente, vindo até aqui, ou você também pode mandar pela internet o seu pedido de oração, para que a gente possa estar orando junto com você para o milagre acontecer, É amém? verdade. A gente não para o culto, não sei se você notou, mas a gente não para o culto para o momento de ofertório. Aqui na comunidade apostólica a gente não faz isso. E se você tem um desejo de ofertar, você pode ir diretamente no gasofilácio, fazer aquela oferta lá, você, Deus, fazer oração, entrega seu dízimo, sua oferta. Agora, se você quiser fazer também a oferta via Pix ou alguma coisa assim, você, por favor, antes de qualquer coisa, entre em contato com a gente. A gente precisa que você entenda o sentido da oferta do dízimo, para que não seja feita de qualquer jeito. Amém? Dia 27 de Dia julho. 27 de julho, 27 do mês que vem. Isso, porque dia 23 é aniversário do pastor João. Dia 23 é meu aniversário. Dia 22 a gente faz também aniversário de casamento. E no dia 27 a gente vai comemorar aqui na comunidade apostólica. Vai começar às 10 da manhã e vai até às 5 da tarde. Isso, a gente vai fazer um almocinho, você está convidado a estar conosco. É verdade. A gente não vai fazer nada no sábado, porque sábado o pastor João vai estar ministrando na igreja em Caxias, a igreja Casa de Oração. Vai ter um encontro de varões lá. É isso? Encerramos? Então, que tal Eu, você e mais um irmão, domingo que vem, em mais um encontro de celebração? Beijo, boa semana. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê muitas e ricas graças dele nessa semana.